Boa tarde, Sônia, prazer. Enfim, eu quero agradecer primeiro o Stefan por estar aqui com a gente. O Stefan é um amigo e está militando de algum tempo na causa da saúde mental. E a gente se conhece há algum tempo e já conversou bastante sobre o tema que a gente vai abordar aqui. Na verdade, primeiramente eu queria apresentar o Stefan. O Stefan, ele é médico psiquiatra, ele é graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora e ele fez a residência médica dele no Instituto Pinel, lá no Rio. O Stefan tem mestrado em psicologia clínica pela PUC Rio e com ênfase em musicoterapia e improvisação de perspectiva desenvolvimentista no autismo. Tem doutorado em saúde coletiva, com ênfase em filosofia da psiquiatria, na neurobiologia e fenomenologia e antropologia da esquizofrenia, com uma área de concentração em ciências humanas e saúde. Isso no Instituto de Medicina Social da UERJ. O Stefan acaba de concluir um pós-doutorando em psiquiatria da saúde mental pelo programa de pós-graduação da psiquiatria de saúde mental do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicopatologia e Subjetividade do IPUB, UFRJ, e atua como professor adjunto de neuropsiquiatria infantil do Departamento Materno-Infantil da Faculdade de Medicina da UF. E também é médico psiquiatra do CAPS-I, em Angra dos Reis, no Rio, onde nos conhecemos. Então, na verdade, a ideia desse bate-papo surgiu a partir de uma conversa que eu tive no meu processo de orientação de pesquisa de mestrado. Eu estou aqui no Porto. Na verdade, eu estou em Braga, mas fazendo mestrado na Universidade do Porto, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. E o meu projeto de pesquisa trabalha fundamentalmente com a questão da diferença, o conceito da diferença na perspectiva deleuziana. E, em última instância, o que eu quero situar é a dimensão de um sujeito que ele não pode ser outra coisa que não um sujeito lavar. E aí, no sentido de um sujeito embrionário que consiga trabalhar com uma perspectiva fora do fundamento daquele sujeito do cogito cartesiano, de um fundamento de um self, de um eu, que consiga dizer a si o outro e o mundo. E isso numa dimensão de uma metaestabilidade, aí pegando a perspectiva de Simondon, onde o que a gente tem são forças pré-individuais agindo e um indivíduo num processo contínuo de diferenciação. E daí a perspectiva da diferença, de um discurso da diferença, como esse processo de sempre criação de um novo, de um devir que está sempre abrindo uma fenda dentro desses estratos que consolidam a individuação de um sujeito que passa a dizer a si e ao mundo. E esse projeto, ele, na verdade, foi atravessado pelas experiências do Fernando Deligny, que é um pedagogo francês, e ele, na verdade, não gostava de ser chamado de pedagogo, e sim de poeta, de etólogo, porque o tempo todo, nas experiências institucionais do Deligny, ele tentava buscar uma alternativa a essa perspectiva de se estabelecer um padrão majoritário de comportamento a partir do qual as pessoas tinham que se pautar e conduzir as suas existências. E ele sempre trabalhou ele começou a trabalhar com crianças com dificuldade de aprendizado, numa classe onde ele ensinava na França, em Paris, e depois ele passou por um hospital psiquiátrico e passou também por um centro de triagem, um manicômio judiciário em Lille.
e depois dessas experiências institucionais, sempre buscando uma saída e uma alternativa a esses padrões majoritários de um comportamento institucionalizado. O Deligny, ele buscou uma experiência chamada de Grand Cordel, onde ele buscava a reinserção dessas crianças, desses adolescentes desajustados em programas que contavam com a possibilidade de encontrar trabalho e de possibilidade de subsistência desses indivíduos. No fim, ele foi convidado por Guattari para trabalhar em Laborde, ficou em Laborde 2 anos e depois ele foi viver uma experimentação em Sevan, onde ele se estabeleceu numa tentativa de trabalhar com crianças autistas, na maioria delas crianças autistas não verbais. E ali ele tem uma experimentação que ele chama de tentativa de trabalhar com esses indivíduos na vacância da linguagem. E aí é a partir daí que eu quero abordar esse nosso bate-papo de hoje com o Stefan, a partir da experiência dele com os indivíduos autistas e principalmente com as crianças com quem ele tem trabalhado na perspectiva da clínica. Numa certa altura eu conversava num desses bate-papos virtuais na rede e surgiu a questão da ideia do narcisismo primário e de uma tentativa de saída desse narcisismo primário através do simbólico, e a clínica como uma tentativa de, através do discurso, integrar essa cisão de um indivíduo que não se diferencia do mundo ou do outro. E a partir daí paira a pergunta de que se existe realmente a necessidade, em se tratando de indivíduos como os autistas não verbais, vacantes da linguagem, e que em algum sentido não se diferenciam, não conseguem dizer a si mesmo e o outro, de que forma a gente pode ter uma abordagem clínica e o que a gente pode oferecer e trabalhar, e aí, tendo como pano de fundo essa experiência do Deligny, procurou seguir essas derivas ao máximo possível, e as crianças, quando lá chegavam, tinham muitos comportamentos estereotipados e comportamentos autodestrutivos e de alteração de humor. E a partir dessa integração nesse território que o Deligny abriu nessa comunidade, ou nesse grupo de comunidades, conseguiu uma integração dos indivíduos nessa forma de vida e em novos modos de ser. Então, eu passo a palavra para o Stefan para poder abordar efetivamente na perspectiva do indivíduo autista, hoje, na perspectiva clínica, existe de fato uma necessidade da saída desse narcisismo primário através do simbólico ou da linguagem, ou quais as perspectivas que hoje nós temos para trabalhar esse modo de vida autista? Bom, Carlos, boa tarde a todos, todas presentes, né? Quero agradecer o convite, Carlos, grande prazer estar aqui. De certa forma, eu acompanhei o início aí, né, dessa trajetória, né, que você está percorrendo aí no Porto. É um grande prazer realmente estar aqui e tratar desse tema, e abordar esse tema, conversar sobre esse tema tão importante na atualidade, tão em voga na atualidade, que é o autismo, e tão importante para mim também, na minha prática. E desde 2003, quando eu saí da residência, já me deparei com as crianças autistas, e principalmente no início, lá em 2003, no Instituto Nísio da Silveira, aqui no Rio de Janeiro, com crianças autistas não verbais, boa parte delas. É um tema bastante importante ser debatido, bastante relevante. Quero começar o bate-papo, Carlos, como você propõe, né, problematizando algumas questões, trazendo para a gente pensar sobre algumas questões, sobre alguns pontos de partida seus, que eu acho que vai ajudar, né, a enriquecer ainda mais o trabalho. Eu questiono
a gente, né, você está partindo da experiência de Deligny em Cervantes, foi uma experiência super rica. Eu acho que né, a sua dissertação, a sua tese aí tem esse potencial, essa potência toda de contribuir bastante para uma perspectiva, de certa forma, contra-hegemônica, na contemporaneidade sobre o autismo, porque a experiência de Deligny traz isso, uma contribuição ímpar, o olhar que ele teve, a experiência que ele teve, que ele vivenciou com as crianças autistas não verbais, como a gente diz hoje em dia, é realmente uma contribuição ímpar para a gente pensar essa questão na atualidade. Alguns questionamentos que eu quero apontar é com relação que a gente parte do olhar de Deligny, de que as crianças autistas, que os sujeitos autistas, pessoas autistas não verbais, não estavam fora da linguagem. Né? Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para debate, assim, que estão fora da linguagem. É uma concepção amplamente aceita, inclusive pelos psicanalistas, né, como você mencionou, já de certa forma, os psicanalistas lacanianos, né, em sua grande maioria, considera aí que estão fora da linguagem, aquém do simbólico, aquém da linguagem. Eu quero problematizar um pouco isso, trazendo alguns exemplos práticos. Né? A gente tem hoje em dia, cada vez mais fala sobre comunicação alternativa e ampliada para o autismo, principalmente para as crianças autistas não verbais, desde 3 aninhos de idade, 4 aninhos de idade, desde muito cedo. E não poucos hoje em dia, a gente não pode generalizar também, a gente tem que tomar cuidado com isso, mas não poucos conseguem se comunicar pela escrita. Isso é muito interessante. A gente tem exemplos ao redor do mundo aí. O primeiro grande exemplo foi Birger Selling, um alemão, com esse relato está no artigo A Escrita Terapêutica no Autismo, um artigo em português de uma autora brasileira, a escrita Marina Biana, se não me engano, A Escrita Terapêutica no Autismo. Então, Birger Selling, um autista não verbal, ele começou a escrever com 17 anos de idade. E, na verdade, já tinha nesse tempo todo aí de não verbalização, de praticamente não interação com o outro, ele apreendeu uma quantidade inimaginável de informações e como autodidata, sozinho, conseguiu, né, se alfabetizar e se instruir, e sem que ninguém soubesse. Com 17 anos, ele começa a escrever livros, publicar livros, e uma escrita bastante rica, uma escrita altamente metafórica. E isso foi nos anos 70, então seria um exemplo de uma excepcionalidade, de algo bastante raro que se esperava, mas que hoje em dia, com a comunicação alternativa, como eu disse, com o uso de tablets, vários autistas não verbais têm conseguido se comunicar pela escrita. A gente tem os americanos Ido que dá, M-Sequência, com livros, né, lançados. A Carly Fleisch, uma canadense, com 11 anos de idade, começou a escrever uma autista severa, considerado nível 3 aí, pelo DSM-5. Então, a gente tem esses exemplos. O outro ponto, para a gente não... Né, porque a gente pode considerar que mesmo que sejam alguns, né, alguns autistas, não poucos, mas não a totalidade. A gente não tem como generalizar, vamos considerar, a gente considera, obviamente, cada ser em sua unicidade, em sua singularidade. Mas, na minha prática clínica, o que eu percebo muito é que, com os autistas não verbais, é que a linguagem, embora a linguagem verbal não apareça, raramente apareça, porque existe uma categoria também dos minimamente verbais, aqueles que chegam aí a 30, 40 palavras de vocabulário, né? Ou aqueles que apresentam ecolalia, apenas repetem o que o outro diz, algumas palavras, algumas frases, todos são considerados graves, né? É nível 3. Mas na prática clínica é muito comum, embora a linguagem verbal não desenvolva, não apresente evolução. Vocês estão me ouvindo? Meu som parece que sumiu.
Tá me ouvindo, Carlos? Voltou, tinha sumido, mas Carlos, agora voltou. tá Voltou. me ouvindo? Eu também estou ouvindo, falhou, mas voltou. Tá, tá jóia. Então, na prática clínica, a linguagem expressiva, verbal, embora não desenvolva aparentemente, mas a linguagem receptiva melhora, aumenta muito com o passar dos anos nos autistas não verbais. Isso é nítido, é perceptível, assim. Na linguagem compreensiva, eles vão compreendendo cada vez mais o que a gente vai falando, as solicitações, né? Desde muito pequenininho, eu consigo fazer alguns, vamos chamar entre aspas, alguns experimentos na clínica, assim, de pedir para identificarem cores, identificarem formas. Não raramente eles conseguem identificar sem muita dificuldade, assim, formas, cores, números. E a linguagem compreensiva a gente percebe, a linguagem receptiva, a gente percebe que vai havendo uma evolução com o passar dos anos, cada vez mais. Então, eu questiono, é o primeiro ponto de questionamento, assim, né? Até que ponto eles estão fora da linguagem? É do simbólico, né? Até que ponto não ascendem ao simbólico, à linguagem? É o primeiro questionamento. Eu acho que sim. Aí que a linguagem não é central, obviamente, no modo de subjetivação autístico. Pegando esse termo da Deleuze-Guattarian, da esquizoanálise, de processos de subjetivação, de formas de subjetivação, vamos considerar os modos autísticos de subjetivação, assim como o modo esquizo, como modos alternativos aos modos dominantes de subjetivação, neurotípicos, como se diz hoje em dia, ou neuróticos. Mas, então, a linguagem não é central realmente nessa forma de subjetivação autística, não é central, principalmente considerando os autistas não verbais. Talvez o grande ponto aí do trabalho da clínica, e eu desenvolvo uma oficina de música, o Carlos chegou a acompanhar, né, nas nossas conversas, lá em Angra dos Reis, desde 2008, 2010, mais ou menos, uma oficina de música com crianças autistas, e agora como projeto de extensão na UF, na Universidade Federal Fluminense. Um projeto de extensão que é uma oficina de música com crianças autistas, verbais, não verbais, onde o foco, a ênfase é justamente sobre o uso improvisado, livre, improvisado, dos instrumentos musicais, e a gente busca criar ali uma interação musical, uma interação afetiva, uma conexão afetiva com as crianças, buscar bons encontros, produzir bons encontros, além da dimensão do cuidado, da responsabilidade com o outro, com a alteridade, né, em sua diferença. Então, é uma forma de trabalho que, trazendo o exemplo dessa minha experiência, a gente não busca normalizar, que a gente chama, né, no trabalho, a gente da equipe. A gente não busca enquadrar a forma de linguagem dominante, linguagem padrão, aos padrões dominantes de comportamento. A gente não busca esse enquadramento, mas promover bem-estar, produzir esses bons encontros, como eu disse, que aumentam a potência vital da criança, o fluxo vital da criança. Esse é o ponto. Talvez essa seja uma grande contribuição da clínica, a gente pegar a experiência de Deligny, ímpar, como eu disse, e não tentar considerar, sim, que, como eu estou considerando, que eles ascendem à linguagem, ascendem ao simbólico, mas que a linguagem não é central realmente. Há muito mais de real, falando sobre, né, pegando esse gancho aí que o Carlos trouxe, dessa conversa, né, nas mídias sociais, o gancho de Lacan, né, da psicanálise lacaniana, talvez o real seja muito mais, né, haja uma hipertrofia em detrimento ao simbólico, mas sem que isso seja uma falha na constituição subjetiva, como é muito considerado, sem a gente cair numa linguagem patologizante, numa linguagem normalizadora, onde uma forma de formação subjetiva é valorada positivamente em detrimento a outra forma de constituição subjetiva. Vamos considerar as várias possibilidades, as várias diferenças em suas possibilidades. A linguagem não há essa centralidade, então
na oficina de música, por exemplo, o exemplo da clínica, a gente não busca que a linguagem seja central. Talvez a grande contribuição de Delaney esteja aí, não buscar respeitar a forma de ser no mundo do autista, a forma de subjetivação autística, e não querer que a linguagem seja central, demandar, né? Colocar essa demanda para o sujeito autista talvez seja muito pesado. E aí vou recorrer agora a Levinas, um autor que eu estou há pouco tempo assim tendo contato, e estou gostando bastante. Acho que né, é possível trazer, a gente tem uma contribuição muito grande, uma aplicabilidade muito grande também da filosofia de Levinas, do pensamento levinasiano, para a questão da diferença, para a questão da deficiência na atualidade. Então, talvez seja uma violência, pegando Levinas, como eu disse, a gente tentar uma violência contra a alteridade, contra a diferença radical do outro, a gente tentar igualar o outro ao eu, submeter o outro ao eu, subjugar o outro ao eu, as normas dominantes, a lógica dominante, e querer que a linguagem seja central, por exemplo, né, demandar isso na clínica, demandar isso enquanto sociedade, que a linguagem seja central nessas formas de subjetivação, nessas formas específicas próprias de estar no mundo. Talvez seja uma violência, como Levinas vai dizer, a violência da ontologia, de uma visão totalizante sobre o outro, sobre a alteridade, de certa forma anula a diferença, visa anular a alteridade e subjugá-la, submetê-la ao eu, ao mesmo. Talvez seja uma violência. E não demandar isso talvez seja um trabalho ético, trabalho mais sensível realmente ao outro, à alteridade. Então, coloca esses pontos aí, Carlos, para a gente prosseguir no bate-papo, para a Sônia também, né? Para a gente prosseguir nessa discussão. Perfeito. Eu costumo dizer que é interessante quando você discute a questão da subjetividade, e aí a partir de uma noção de que você tem uma subjetividade majoritária e dominante que fundamenta o seu princípio a partir da identidade do mesmo, daquilo que permanece, e quando você tenta traçar linhas de fugas a partir dessa subjetividade dominante, encontrar devires minoritários que funcionem como um escape dessa clausura, é uma perspectiva. E é muito interessante perceber e uma das formas de se trabalhar, e aí no sentido deleuziano e guattardiniano também, que é trabalhar a experimentação de um corpo sem órgãos, né? Um corpo que não se submeta à organização, não se submeta à norma do organismo, ou a essa padronização, mas um corpo que seja atravessado por intensidades, e intensidades aí nesse campo pré-individual de forças ainda não formalizadas e que podem, a partir daí, se desdobrarem em universos múltiplos e diferentes. É uma perspectiva, mas quando você parte, e aí você inverte esse ponto de vista, quando você parte de indivíduos que efetivamente estão fora desse jogo de subjetividade, indivíduos que não são capazes de diferenciar a si mesmo e o outro, e indivíduos que vivem nesse silêncio, nessa vacância do simbólico, ou de uma padronização, mas eles se encontram e, na verdade, eles são corpos naturalmente à deriva, corpos sem órgãos naturalmente à deriva. E um mundo que os cerca, que os cobra o tempo todo de uma certa integração a esse simbólico, porque espera deles que eles possam se desenvolver a partir das perspectivas majoritárias de um desenvolvimento dito normal. E aí isso causa um mal-estar, digamos assim, faz com que esses indivíduos, de alguma forma, apresentem uma série de dificuldades de conseguirem se situar e de fazerem desse mundo um território, de alguma forma, onde eles possam se integrar
e se encontrar com as coisas que aparecem para eles, porque, na verdade, elas não são objetos, elas são apenas coisas, elas são frequências que aparecem e que com eles se relacionam. E aí a experiência de Deligny, num certo sentido, me faz pensar que, quando as crianças chegavam lá em Sevan, as crianças autistas, elas tinham uma série de estereotipias e de comportamentos angustiados ou, de alguma forma, causados por esse mal-estar de conviverem diante dessas solicitações, né? E a forma como Deligny procurou estabelecer a relação dessas crianças com o meio, a forma como Deligny procurou estabelecer a relação dessas crianças com outros indivíduos, e aí indivíduos da linguagem, né? Que ele chamava de presenças próximas, e de que forma as presenças próximas caminhavam com essas crianças no território. Diz um determinado relato que uma das presenças próximas desses adultos, diante do comportamento agressivo de uma criança que se mordia, batia com a cabeça na parede e, de alguma forma, demonstrava esse mal-estar, esse desconforto, e ele não sabia o que fazer, e Deligny deu a ele uma orientação: não, vai com ela andar, deriva com ela, vai com ela no território, deixa que ela componha esse espaço e faça desse espaço um espaço comum, onde ela possa se relacionar com as coisas que não sejam outros, né? A partir dessas frequências que vão se encontrar com elas, dessas forças que vão se encontrar com elas. E a partir dessas derivas, Deligny começou a construir mapas, não só dos traços que as crianças faziam também, né? Jean-Marie, que era criança autista, que Deligny adotou quando ela tinha 12 anos e que foi para Sevan também, e foi uma das crianças que conviveu com ele, né, até a sua morte. Interessante que Deligny morreu em 96, em 2002 Jean-Marie morreu, né? Então, mas, enfim, não sei se ele conseguiu suportar essa ausência por muito tempo. Mas ele traçava círculos, e o que ele fazia eram círculos e mais círculos, e Deligny fazia desses traçados e dos traçados que as presenças próximas ele próprio começavam a fazer, dos trajetos das crianças no território e dos seus trajetos costumeiros, que eram trajetos que, para colher, pegar lenha, lavar louça e atividades comuns da comunidade ali onde eles viviam, eram trajetos que eram feitos de uma forma que ele chamava de ornada, onde não havia um objetivo, uma finalidade, mas eram gestos que ganhavam uma amplitude. Então, uma coisa que um adulto realizaria em 5 minutos, a criança poderia passar o dia inteiro ali lavando aquela louça, ou colhendo aquela lenha, fazendo derivas ali naquele território, e eles cartografavam isso e traçavam essas derivas para tentar entender de que forma essas crianças ocupavam esse território, até propiciar um território onde elas pudessem se encontrar com aquela ambiência, onde elas se sentissem num lugar comum. Então, a pergunta que eu tenho sempre, que eu faço, é: como fazer desse mundo um lugar comum? Um lugar comum para indivíduos que, diferentes de nós, de um padrão majoritário, de uma aquisição do mundo através de milênios e milênios de peso simbólico, e que adquirimos essa porção do homem que nós somos efetivamente, de que forma fazer esse território comum ou esse mundo comum a esses indivíduos, e de que forma fazer com que esses indivíduos se sintam nesse mundo, habitantes desse mundo de uma forma comum, sem passar pelos mesmos traços que nós, e que efetivamente somos humanos, ou o homem que nós somos, que passa justamente por essa capacidade de dizer a si mesmo como eu e dizer o mundo como outro, né? Quais são os traços que essas crianças podem ter, quais as expressões que a gente pode preservar dessas crianças,
que não sejam expressões discursivas, mas que sejam expressões intensivas, que manifestem a forma como elas se relacionam com esse mundo e tragam a elas esse bem-estar, que de alguma forma possam diminuir esse sofrimento. E aí o sofrimento é uma linguagem muito psicanalítica, né? E o Deligny, ele procurava evitar essa palavra, mas que a gente traz, que é esse mal-estar, esse incômodo, que é essa interação com esse mundo, com esse peso, né? Com todos esses milênios de conformação simbólica e indivíduos que vivem ausentes dessa estrutura. E aí, aí eu pergunto se a clínica ela passa justamente por essas alternativas de interação do indivíduo com o mundo, sem necessariamente buscar dar para eles uma ferramenta que permita que eles comuniquem esse mundo de uma forma discursiva, mas que eles possam expressar esse mundo de uma forma intensiva, na forma de afetos, que são essas passagens de forças que fazem seus corpos vibrarem, estarem no mundo junto com os nossos, e que a gente possa ter uma interação afetiva e não discursiva. Essa é a minha grande questão. Sim, sim. O Carlos, trazendo para a clínica, né, novamente, acho que é perfeitamente possível, acho que tem trazer colocar essa proposta na clínica, trabalhar essa proposta na clínica, principalmente na via da arte, principalmente da música, como eu falei, mas da arte em geral, das artes terapias, acho perfeitamente viável assim, né, de trabalhar justamente as intensidades, os fluxos afetivos intensivos, trazer isso para a dinâmica interativa ali, para possibilitar, de certa forma, uma abertura ao outro, uma abertura ao mundo, justamente por essas vias intensivas, não propriamente discursivas, acho perfeitamente viável. Mas a gente vai ter que colocar um ponto, que é um ponto, e aí eu tô dentro, né? Eu sou médico, sou psiquiatra, e é um ponto, não tem como evitar e deixar de falar nessa questão, que é justamente sobre o olhar dominante sobre o autismo, sobre o discurso médico, biomédico, dominante sobre o autismo, que é o discurso da patologia, o discurso da doença, um discurso da anormalidade, que é o discurso valorativo, que é um discurso que tem um pano de fundo pretensamente técnico-científico, pretensamente neutro, descritivo, de uma realidade última, mas que na verdade é um ponto de vista, é um discurso, é um paradigma totalmente valorativo. Não há nada, na verdade, nenhum marcador biológico, por exemplo, que possibilite o diagnóstico do autismo. Há várias hipóteses em termos de fatores genéticos, de funcionamento cerebral, de hipóteses neurobiológicas relacionadas ao autismo, mas nada que permita o diagnóstico do autismo em termos de marcadores. Faço um exame de ressonância magnética, um exame de imagem cerebral, de tomografia, e se encontra o autismo, um exame laboratorial de sangue se dá o diagnóstico do autismo. Não é por aí, o diagnóstico é puramente clínico, é puramente descritivo, baseado na mera observação, na descrição dos comportamentos, das características pelos manuais de classificação, como o DSM-5, da Associação Psiquiátrica Americana, e a CID-11 agora da Organização Mundial da Saúde. Mas o que prevalece é esse discurso médico, que é um discurso que enxerga essas formas de existência, essas formas de subjetivação como patológicas, como doença, né? Se devem, na hipótese, embora a ideia que se passe é que é uma verdade já estabelecida, mas na verdade é uma hipótese de que isso se deva, de que os comportamentos se devam a desequilíbrios neuroquímicos, a disfunções neuronais, cerebrais, neuroquímicas. É a visão médica e aí eu vou trazer a visão que eu me baseio nesse trabalho
da oficina de música, que é o paradigma da neurodiversidade. É bem interessante trazer isso. Tem uma autora, uma canadense, Erin Manning. Erin Manning, ela, no livro The Minor Gesture, ela estabeleceu uma articulação bastante rica entre o paradigma da neurodiversidade e a proposta da esquizoanálise. Então, é perfeitamente compatível a visão esquizoanalítica de Deleuze-Guattari e a visão contemporânea, o paradigma contemporâneo aí, tanto da neurodiversidade quanto do modelo social da deficiência, que é um paradigma que surge a partir dos próprios ativistas, as próprias pessoas com deficiência, e no caso do autismo, a partir dos próprios sujeitos autistas. O paradigma da neurodiversidade, só para contextualizar, ele foi criado no final dos anos 90 aí, por autistas não verbais. Quem criou o termo foi Judith Singer, uma socióloga australiana com a antiga síndrome de Asperger, atualmente transtorno espectro autista nível 1, que é o autismo verbal, que a pessoa, enfim, tem suas dificuldades na interação social, nos padrões restritos de interesse e atividades, mas verbaliza bem, conversa bem. Via de regra, a neurodiversidade ela é defendida, é um movimento criado, defendido pelos autistas verbais, mas hoje em dia há alguns autistas não verbais que se comunicam pela escrita, como o próprio Ido Kidari e a M-Sequência que eu falei, americanos, que são adeptos da neurodiversidade, defendem a ideia da neurodiversidade. E a neurodiversidade propõe que o autismo, que eu como médico, acho perfeitamente plausível essa proposição, visto que nenhuma disfunção tenha sido comprovada do ponto de vista médico, científico, biomédico. Eles defendem que, na verdade, o autismo se deve a uma variabilidade natural do funcionamento neuronal. A uma variabilidade natural do genoma humano, como eles dizem, que a interação aí com os fatores ambientais, epigenéticos, resulta em uma variabilidade natural do funcionamento neuronal. E aí há vários pensadores que vão dizer que, dentro do campo da própria neurociência, que nosso funcionamento cerebral, neuronal de cada ser humano, ele é único, ele é singular, somos todos neurodiversos, na verdade. Então, os ativistas da neurodiversidade, os autistas ativistas, eles, inclusive, referem a si próprios como neurodivergentes, como se eles tivessem um padrão de funcionamento neuronal que divergisse do padrão médio, do padrão normativo de funcionamento neuronal, mas e aí chamam eles de neurodivergentes, a si próprios como neuroatípicos, neurodivergentes, e as outras pessoas como neurotípicas, aí surge essa expressão, mas há um educador canadense, Thomas Armstrong, que trabalha com a perspectiva da neurodiversidade também, ele vai dizer que, na verdade, nem esses cérebros que seriam neurotípicos, a gente pode dizer que funcionamento cerebral neurotípico seja esse, porque a gente não tem parâmetro nenhum a gente não tem parâmetro para dizer qual o funcionamento cerebral ideal, funcionamento cerebral ótimo, sobre o qual todos os demais cérebros devam ser comparados. A gente não tem esses padrões. Mas a ideia da neurodiversidade, eles adotam um conceito fisicalista, um conceito das neurociências, que é a ideia com o prefixo neuro, mas trazem para o campo político. É muito interessante porque eles trazem para o campo ético-político, né? Político no sentido mais amplo do termo, trazem para movimentos sociais, para reivindicações dos próprios direitos e questionam todo esse ideal normalizador ancorado e amparado pelo discurso médico, pela racionalidade científica e médica, trazem esse questionamento de que esse funcionamento cerebral seria anormal, seria um defeito, seria uma patologia, e que outros funcionamentos cerebrais daquelas subjetivações dominantes seriam normais. Eles trazem esse questionamento, tensionam isso, e vão dizer que não, que, na verdade, neurodiversidade diz respeito, na verdade, a essa variabilidade natural do funcionamento cerebral, que a gente não deve distinguir, separar seres humanos em normais e anormais. Não devemos
hierarquizar seres humanos, colocar alguns seres humanos valorativamente como mais capazes, como melhores que outros. Isso já resultou, a gente conhece muito bem a história aí da eugenia, isso resulta em preconceito, segregação, exclusão. A gente tem o histórico do eugenismo dentro da medicina, século XIX, início do século XX, metade do século XX, que atingiu aí de forma trágica o seu auge no nazismo, com as perseguições contra as várias formas de minorias, incluindo as pessoas com sofrimento mental grave, com esquizofrenia, chamados loucos, e as pessoas com deficiência. Hans Asperger, por exemplo, tem um artigo publicado em 2018, um artigo de 2018, mostrando que Hans Asperger participou do nazismo, trabalhou no nazismo, encaminhou centenas de crianças consideradas ineducáveis e certamente crianças que hoje em dia são categorizadas como autistas não verbais, grau severo, crianças com deficiência intelectual, na nomenclatura atual, com autismo não verbal, mas na época considerados ineducáveis, encaminhou para as câmeras de gás. Então, a gente, só para dar um exemplo trágico, mas de onde esse pensamento e essa lógica de separação entre seres humanos sob uma roupagem científica, sob uma roupagem tecnicista, até que ponto isso pode chegar. Então, né, situando essa questão da neurodiversidade, eu acho que é fundamental para a gente pensar a clínica na contemporaneidade. A gente não pode, porque a sua pergunta foi sobre como viabilizar, como trabalhar, né, de certa forma, fora do campo discursivo. Não sei se fora do campo discursivo, como eu disse, há uma certa entrada no simbólico, mesmo os autistas não verbais, mas sem querer que, né, sem privilegiar o campo discursivo na clínica do autismo e sem exigir, demandar que elas devam ascender ao campo discursivo como a maioria das pessoas, devam ascender ao simbólico como a maioria das pessoas. Isso seria uma violência, como eu disse, mas uma clínica que viabilize realmente a expressão dessas intensidades, dos fluxos afetivos intensivos. E eu acho que a gente precisa tensionar tudo isso, trazer para o debate, porque essas visões contemporâneas dos movimentos sociais, tanto da deficiência, que considera a deficiência como diferença, quanto da neurodiversidade, e aí falando do autismo, e a neurodiversidade surge a partir do modelo social da deficiência, que questiona o modelo médico, que se contrapõe ao modelo médico, que eles chamam de modelo da tragédia, do déficit, que enfatiza as faltas, aquilo que falha. A gente precisa trazer esses movimentos para a discussão e o corpo teórico. A gente tem estudos da deficiência dentro da academia, estudos sobre neurodiversidade, artigos publicados sobre neurodiversidade. A gente precisa trazer para a discussão porque é uma temática bastante atual e eu acho que vem fundamentando algumas políticas públicas, na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência de Nova York. Ela é basicamente baseada no modelo social da deficiência, que se contrapõe ao modelo médico. Então, são questões muito atuais, assim, que eu acho que talvez você possa até de certa forma, articular um pouco, fazer uma articulação, talvez, no seu trabalho, não sei se seria possível, mas são questões bastante atuais que, para quem quer fazer uma clínica mais ética, uma clínica sensível à alteridade, sensível à diferença, como a clínica que eu me proponho a fazer, são questões fundamentais de serem pensadas e articuladas. Vários profissionais ainda num viés contra-hegemônico, minoritário, mas cada vez um número maior de profissionais na saúde mental, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, principalmente psicologia, eu percebo, vem trabalhando com essa perspectiva contra-hegemônica. Não, antes era muito fora do Brasil, nos países de língua inglesa, Inglaterra, Estados Unidos, principalmente, mas agora cada vez mais chega ao Brasil essa questão do capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência. Então, cada vez que eu ponho no Google neurodiversidade em português, capacitismo em português, cada vez mais aumenta o número de
né, de aparições ali. A busca está cada vez maior no Google. Então, isso é bastante importante, né, significativo, assim. Eu gostaria, depois de colocado isso, ô Carlos, eu queria problematizar também um pouco, eu gostaria que você falasse também para mim nesse bate-papo, da expressão que você vem utilizando de sujeito larvar, né, de seres pré-individuais. As forças pré-individuais, né, eu compreendo bem que, né, compõem essas intensidades afetivas. Mas a nomenclatura ser pré-individual ou sujeito larvar, eu quero problematizar e trazer, pensando nessa ótica da neurodiversidade, da própria esquizoanálise, né, de não segregar, não separar, não valorar mais alguns seres humanos em detrimento a outros, como eu falei agora. Eu fico pensando assim, eu sei que o referencial deleuziano, no qual você se baseia, acaba sendo um antídoto contra opressões discursivas, contra opressões simbólicas da norma vigente, advindas aí da norma dominante, mas eu fico preocupado se que a norma, as linhas duras, né, as linhas de captura, elas são muito, né, acabam capturando discursos que são muito bem elaborados, bem intencionados na sua formulação. Até que ponto isso não pode ser capturado pelas normas dominantes, pelo olhar dominante, pela lógica, pelo discurso hegemônico? Até que ponto não pode ser capturado e comparado, né, de certa forma, o sujeito larvar com o sujeito do cogito, o sujeito do discurso, e até que ponto não, nessa captura, ser valorado positivamente o sujeito discursivo, o sujeito do cogito, e valorado negativamente o sujeito larvar. Talvez, né, talvez isso que eu falei, de fazer uma interlocução com esse paradigma da contemporâneo, da neurodiversidade, do modelo social da deficiência, talvez fazer uma interlocução para não abrir mão, porque é um conceito caro, pelo que eu percebo no seu trabalho, não abrir mão, mas apontar o risco, né? O risco, de certa forma, tentar já apontar, né, e se defender de uma possível captura e um uso inapropriado, indevido dessa distinção, sujeito larvar, sujeito, né, sujeito discursivo, para que não haja essa distinção valorativa, positiva de um, negativa de outro, para que acabe não servindo a discursos opressores, a violência simbólica, discurso e até mesmo, né, física, não acabe servindo a captura aí da lógica dominante e a essas distinções valorativas entre seres humanos. Entende? Essa é a minha... Entendi. Gostaria de colocar. Assim, eu tenho sempre um cuidado muito grande de pensar essas questões sobre o ponto de vista, e aí pegando o discurso da inclusão, né, que é um discurso que é muito caro hoje à Isso. sociedade. A gente está vivendo um momento aí de uma discussão intensa, né? Um decreto que o governo brasileiro agora As escolas especiais no Brasil, né? Sim. deu uma opção para É. especiais, e aí um retrocesso de anos de um Isso. processo inclusivo na educação, e aí de trabalhar a questão da diversidade, e aí não só no lado do diferente, mas no lado do igual também, né? Porque o diferente ele tem a possibilidade de estar incluído, mas o igual tem a possibilidade de também se ver diante da diferença e a partir daí Sim, briga com certeza. para essa diferença que vai ser fundamental para o resto da sua vida. Então, Sim. e aí uma pergunta que eu sempre me faço e que eu acho que os educadores fazem
se fazem também, e os pais se fazem também o tempo todo, como é que nós trabalhamos essa questão da inclusão sob o ponto de vista da autonomia, né? De que forma a gente pode trabalhar a questão da inclusão, mantendo esse campo aberto para uma expressão intensiva ou para um campo intensivo de individuação, que esteja sempre aberto à diferença enquanto processo, enquanto linha de fuga, que vai escavando, que vai abrindo, né, esses espaçamentos, mas de que forma a gente lida com isso no ponto de vista prático, da inclusão do dia a dia e da autonomia. Essas crianças, elas vão se tornar adultas, e de que forma a gente vai fornecer para elas uma senha para esse mundo quando nós faltarmos, nós pais, nós educadores, e quando elas estiverem sozinhas, em que grau de autonomia elas vão se encontrar para poderem se relacionar com esse mundo. Então, por exemplo, a experiência do Delini é uma experiência muito atípica, porque é uma comunidade que aconteceu ali, e meio que fora de todo o campo social, né, de todas as lutas políticas, de todas as implicações sociais, era meio que uma comunidade que estava fora e completamente fora de todos esses traços dentro da trama social. Agora, como é que a gente traz isso para o nosso discurso no dia a dia? Como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia de inclusão dessas crianças que vão se tornar adultos num determinado momento e de que forma a gente consegue manter tensionado esse campo intensivo que vai manter a diferença como um processo ininterrupto de transformação e de atualização, trazendo um novo o tempo todo, né? Mas fazendo com que elas se deparem com os estratos do plano de organização, onde elas vão precisar se inserir, onde elas vão precisar sobreviver, vão precisar, de alguma forma, se manter, ser um suporte, digamos assim, de uma rede educacional, de uma rede familiar, enfim. Como trabalhar essa questão? Então, o que eu penso esses conceitos efetivamente surgiram, e aí sob o ponto de vista deleuziano, digamos assim, de Guattari também, mas mais especificamente de Deleuze. O meu trabalho, ele, embora traga o Guattari muito junto, principalmente naqueles escritos que o Guattari trabalhou junto com o Deleuze, mas basicamente o Deleuze, né, na sua obra sozinha, né, individual, que ele procurava abordar, era um movimento que procurava buscar abrir uma rachadura dentro de um plano de organização, que procurava estratificar um pensamento a partir de uma imagem, que era a imagem da identidade, que era você fazer oposições a partir de um mesmo, de você conseguir identificar o mesmo. E o que o Deleuze fez foi tentar construir um pensamento que atravessasse a questão do mesmo e a questão da identidade a partir do conceito da diferença como motor. E tanto é que ele divide pensadores da representação, pensadores da diferença, ele se alia com determinados pensadores, critica outros pensadores, mas sempre nessa perspectiva da identidade, do mesmo e da diferença, daquilo que se dissocia, daquilo que se desmancha, daquilo que se desconstrói, daquilo que se pode pensar enquanto força motriz de uma novidade que está sempre como um jorro ininterrupto na perspectiva de uma produção do novo a todo instante. A questão da diferença sob o ponto de vista prático, digamos assim, e que é o que me interessa também, é de que forma e aí por isso o interesse de saber
como a clínica pode trabalhar na perspectiva de acolher indivíduos que chegam ali, famílias que chegam ali com indivíduos que estão completamente fora de qualquer interação social ou de interação familiar ou da interação mínima com o outro, do reconhecimento do outro, né, de expressar um mínimo reconhecimento do outro, de que forma trabalhar esses indivíduos sem que se imponha sobre eles um peso de um padrão majoritário, mantendo esse campo intensivo com uma atenção que possibilita com que eles possam expressar efetivamente a forma ou a maneira como eles se relacionam com o mundo, ou de que forma esse mundo se abre sobre eles, e de que forma esse mundo deixa sinais, que são sinais, que eu chamo de sinais sensíveis, dentro de uma interface, que são emuladas e que não se transformam em informação, que não precisam ser traduzidas, que não precisam ser comunicadas, mas que elas possam ser vividas num espaço comum de um encontro de corpos que efetivamente traga para esses indivíduos um lugar comum nesse mundo. Porque o mundo, o tempo inteiro, empurra esses indivíduos para fora. Esses indivíduos eles são excluídos, esses indivíduos eles estão o tempo todo fora dessa estrutura. E aí, de que forma a gente pode fazer desse mundo um espaço ou um território de inclusão, onde esses indivíduos possam se sentir num lugar comum. Então, é interessante a experiência de Denis, e eu tenho que debruçar sobre ela, e isso tem sido muito rico. Por exemplo, na experiência do dia a dia das comunidades em Severance, diante daquelas ações repetitivas, estereotipadas e tal, as presenças próximas, os adultos que viviam com ela, desenvolviam determinados simulacros, que eram ou o ato de bater palmas, ou de bater com um objeto na água ou tal, que conseguia fazer com que aquelas crianças saíssem daquele estado repetitivo e entrassem num estado costumeiro. Então, tem um filme que foi produzido pelo Truffaut e que é bastante interessante, que é o Segaman, que é esse menino ali, onde a realidade dessas comunidades é mostrada no dia a dia e do contato das presenças próximas dos adultos com as crianças no dia a dia, escolhendo lenha, cozinhando, amassando pão, né? E as crianças elas estão ali o tempo todo. E você percebe que elas conseguem se territorializar naquele espaço. Então, a minha grande questão é como fazer com que essas pessoas ou como esses indivíduos se territorializem, ocupem esse espaço e se sintam num lugar comum, sem que esse lugar passe por essas representações que nós temos majoritariamente como representações do humano, do homem que nós somos. Então, é buscar esse humano, ou esse inumano, ou esse pós-humano dentro dessa realidade de convivência comum. Como fazer esse espaço comum? O Roland Barthes tem um texto de uns seminários que ele ministrou no Collège de France entre 77 e 79, e um desses seminários, que é Como Ser Comum, ele fala que esse lugar comum, dentro da utopia que ele previa, era um lugar que previa um certo distanciamento necessário para que você não quisesse infligir para o outro o seu espaço do mesmo, né? O seu espaço próximo, mas como você pudesse dar para o outro esse distanciamento, e nesse espaçamento, nessa distância, nessa deriva, você pudesse permitir que esse outro pudesse se apropriar desse lugar como um lugar comum. E, ao mesmo tempo, você tendo em vista que
a grande questão é como fazer com que esses indivíduos saiam do isolamento. Esse isolamento se Sim. faz a eles, né? Essa é a Uhum. questão principal. Sim. Acho que são vários pontos, né? São vários pontos que você toca aí, né, Carlos? Bastante importantes. Você tocou no ponto da questão da autonomia, né? Meio como conciliar, né, todo esse trabalho no sentido de respeitar, possibilitar que as intensidades apareçam, se expressem, que eles possam ocupar, que eles possam territorializar, né, que eles possam estabelecer territórios, construir territórios, que isso seja possível justamente nesse distanciamento, nessa não intrusão sobre né, o autista não verbal, e ao mesmo tempo como conciliar isso com as exigências depois que, né, quando os pais não estiverem mais vivos, como conciliar isso, né, com a questão da autonomia e da subsistência, né, da autossubsistência. E a gente está falando de autistas não verbais, nível considerados severos, né, nível 3, com uma autonomia bastante reduzida, que a gente está falando, a princípio. Se já é difícil, né, para os autistas verbais, nível 1, que conseguem fazer uma faculdade, conseguem, né, até chegar ao mercado de trabalho, já é muito difícil. Imagina para os autistas não verbais. Eu penso que para isso, assim, né, sob o ponto de vista de quando eles se tornam adultos, quando se tornarem adultos, né, é claro que várias trajetórias podem ser tomadas, há várias possibilidades, a gente não pode fechar as possibilidades, né, vários devires possíveis, né, vários caminhos possíveis que eles podem assumir, inclusive de, né, de certa forma, se encontrarem aí dentro da lógica do sistema. Mas não há como pensar nisso. Você falou também das políticas de inclusão, de um retrocesso que está havendo agora aqui. Não há como pensar nisso sem pensar em políticas públicas efetivas nas áreas da educação, da saúde, da ação social, da assistência social. Não tem como pensar nisso, né, em oferecer espaços, oferecer ambientes onde esses sujeitos possam vivenciar um bem-estar, possam minimamente se apropriarem do território, se apropriarem né, do lugar, tanto físico quanto subjetivo, quanto emocional, e viverem, de certa forma, poderem se expressar, poderem dar vazão a toda essa intensidade e, de certa forma, vivenciar um bem-estar, né, que o sofrimento, o patos inerente ao ser humano, constitutivo do ser humano, não seja, né, o sofrimento que é inerente de fato, não seja exacerbado pelas questões ambientais, pelas questões contextuais, pelas questões locais. Então, acho que não dá para fugir de políticas públicas, de criar uma sociedade, obviamente, não tem como fugir disso, no sentido de construir uma sociedade com políticas públicas efetivas nesse sentido, na área da educação, saúde e ação social principalmente. Enquanto não construirmos essa sociedade, ou caminharmos numa direção contrária, seja em que lugar for, realmente a violência, até chegar em violência física, né, só tende a crescer, e uma anulação da subjetividade, um aplacamento da própria subjetivação. E pensando nessas possibilidades no campo da saúde, mesmo da educação, talvez a experiência de Deline e Sevane talvez seja um grande ponto de partida, assim, para a gente. Já imaginou? Se a gente puder criar, né, clínicas, espaços baseados aí na experiência de Deline, como Sevane, onde eles possam se expressar, possam, por exemplo, fazer pães, né, construir
alguma coisa ali a partir do... Isso é totalmente possível, isso é plenamente possível de acordo com o desejo da pessoa, com a possibilidade da pessoa, mas criar esse espaço, obviamente, com a diferença que não seriam espaços moradia, espaços onde os sujeitos autistas hoje morariam, porque não seria a lógica atual, né? O que a gente pensa atualmente, do ponto de vista ético, os vínculos familiares hoje em dia são a ideia é que os vínculos familiares sejam mantidos e fortalecidos, mas que criar esses espaços, de repente, no campo da educação, no campo da saúde, que possam possibilitar essa expressividade, esta intensidade, sem deixar de trabalhar, obviamente, quando for viável também, quando for possível, o campo discursivo, o campo simbólico, quando isso for viável, mas até porque hoje em dia, como eu disse, temos vários recursos que fica difícil também não lançar mão, né? Não teria por que não lançar mão, mas sem tentar, e aí um cuidado para não tentar exigir, demandar que esta linguagem seja central nessas formas de vida. Mas seriam, acho que, uma grande inspiração para se criar espaços como o Incevane, no trabalho com as crianças, com os adolescentes, com os adultos autistas, não verbais ou mesmo verbais. Legal. Carlos, acho que eu estou com um problema com relação ao tempo, que eu tinha te falado que eu teria 1 hora mais ou menos para a gente poder conversar, mas caso você ache necessário, eu me coloco totalmente à disposição para um segundo encontro, para uma continuidade do bate-papo. Assim, não sei se você já fecharia agora ou se pretende continuar. Né? Foi legal, eu te agradeço. Você está com problema de tempo. Peço perdão à Sônia, a gente vai ter que encerrar. Não, tá ótimo, eu estou aqui super escutando. E foi ótimo, sim, nossa. Muito bom, parabéns para os dois. Acho que eu podia deixar teu e-mail, e aí a gente... Sim, com certeza. Pode passar, né, Sônia? Pode pegar meu telefone, inclusive, com meu e-mail e telefone, tá, Carlos? Pega com o Carlos, meu telefone e meu e-mail, não tem... Tá. A gente trocar aí, só para dizer, falar um pouco de que lugar que eu faço alguma coisa com esses pensamentos todos. Eu trabalho na universidade e fiz alguns trabalhos e alguns estudos junto com o Marlon, quando estava em Paris, no pós-doc. E foi ali que eu conheci o Marlon e me aproximei, enfim, dos estudos. E tenho feito algumas tentativas também. Então, queria dizer que eu trabalho na área da educação. Sim. E tenho feito algumas traições, deleuzianamente falando, algumas traições com os conceitos de Denis. E, enfim, e é bem importante, eu acho, que a gente estar fazendo essas redes para poder ver o que está sendo produzido, enfim, elaborado com esse baita pensador. Eu sou do Rio Grande do Sul, o baita é de Porto Alegre. Na universidade, ou Sônia? Eu trabalho em Caxias do Sul, na Universidade de Caxias do Sul, mas tá. eu moro em Porto Alegre. Tá. E então é desse lugar, assim, né, na educação. Então é só muito agradecer e sim, a gente se for intencionar essa rede cada vez mais. Eu acho que esse é um lugar possível, né? Ainda mais com todas essas demandas, sim, sim, mundiais, enfim, atravessando assim, as nossas forças de muitos modos, né? Então só agradecer. Sim, eu não sei em que espaço eu coloco esses dados. Pois é, eu estou procurando aqui também.
Não estou achando. Mas o que é, assim, mas eu posso passar, enfim, eu não sei se é fácil localizar Não, passa, faz algum de vocês. o seguinte, passa para o Marlon, eu vou falar com o Marlon Tá. para a gente, vou pegar teu e-mail, e aí eu te... Pede para o Marlon, então, direto. Ele tem meu WhatsApp e meu e-mail. Pronto, eu peço para o Marlon, e aí eu pego o teu contato, eu te passo para a gente ficar em Tá contato. ótimo. E aí passa Isso, o meu contato também. Aí passa o isso. meu Ou contato. então, eu e o Marlon acabamos de publicar eu fiz uma entrevista com o Marlon numa revista, assim, sobre o que se passava, enfim, nessa conversação sobre os aracnianos, enfim. Então eu acho que a gente tem Bacana. bastante a Ah, estar. eu tenho Bom, entrevista, eu tenho essa entrevista. Dessa entrevista sou eu que fiz a entrevista Foi e que você que estava fez. lá. Enfim. Ah, legal, eu tenho essa entrevista aqui. Então, O Marlon nos deu de presente, é um querido. foi, eu tenho essa entrevista. Então, eu ando assim, atrás de qualquer material sobre Deligny em português, tem tão pouca coisa sobre Deligny, mas A gente pode trocar, eu tenho alguns materiais e tenho assim, eu estou começando a rastrear algumas coisas. Na educação tem pouquíssimo, mas tem o pessoal da Unicamp, um e outra pessoa. A gente pode ir trocando, assim, fazendo essa rede de muitas mãos, muitas áreas, né? com certeza. Legal, Sônia. Pô, Então muito tá, bom. Muito prazer. bom, Muito Sônia. obrigada, Prazer, viu? Sônia. E vamos, né, manter, dar continuidade a essa rede, como a Sônia colocou, né? Vamos dar continuidade, Carlos. Propõe aí que a gente, num outro É, momento, com e a outros gente objetivos, pode de fazer, repente, também, com a o gente objetivo de pode fortalecer pensar, uma rede, né? De criar uma a gente rede, pode pensar assim, uma vez por mês. A gente né? estava falando com o Marlon, Vamos, né? conversações, uma por mês, Tá. assim, da área da arte, da música, enfim, Sim. né? Vinculando as universidades, as várias universidades aí, né? E tem gente Que a fazendo gente fora, representa. enfim, Sim, sim. Acho que pode ser Então tá, bastante potente. obrigada. Parabéns, meninos. Obrigado. muito obrigado, Obrigado, Sônia. Prazer. Prazer. muito obrigado pela Obrigado, Carlos. disponibilidade. Foi um prazer em te rever aqui e vamos mantendo contato. Igualmente, Carlos. Vamos Grande abraço, tudo de bom. Tá Boa bom? sorte aí, tá? Alô, gente. Um A abraço. gente vai se falando. Tá bom. Boa noite para vocês, viu? Tá, Depois você me passa o link. tá bom. Um Um abraço. abraço. Tchau. Boa noite aí. Boa noite.